Olá, pessoal. Bem-vindos ao Trino Concursos. Eu sou Francisco Braga e vou acompanhar vocês na disciplina de Direito Constitucional aqui no nosso curso extensivo. Para quem não me conhece, eu sou procurador do Estado de São Paulo e autor no JusPlay da editora JusPodium, lá na disciplina de Direito Constitucional. Tá? A gente vai iniciar aqui o nosso curso pelo tema do constitucionalismo. Tá? Na aula de hoje a gente vai ver o constitucionalismo e também a definição de Constituição, certo? Então vamos iniciando aqui, sem mais delongas, a gente chega aqui no tema do constitucionalismo. A primeira questão que a gente precisa saber é a definição. O que é o constitucionalismo? Vejam bem, a Constituição, assim como o próprio constitucionalismo, ela não é dada pela natureza. A gente não encontra ela pronta na natureza. Ela é um produto da ação humana. Ela é um produto do homem. Tá? Ela é construída ao longo do tempo, de acordo com a evolução da história e também de acordo com a cultura, com os pensamentos filosóficos. E é por isso que a gente tem aqui essa definição de constitucionalismo como sendo um movimento histórico, cultural, jurídico e político do qual decorre a Constituição. Então é muito simples, o constitucionalismo é um movimento do homem que tem como resultado a adoção de uma Constituição por aquela determinada comunidade, por aquela sociedade, por aquele Estado. Tá? Então é muito simples, o constitucionalismo é um movimento de caráter histórico, cultural, jurídico e político, através do qual se produz uma Constituição. Tá? E por que se adotou uma Constituição? Porque as Constituições passaram a ser adotadas com 3 objetivos principais, tá? Que são esses aqui, ó. Limitar o poder, organizar o Estado e definir direitos e garantias fundamentais. Então, essas 3 matérias, a limitação do poder, a organização do Estado e a definição de direitos e garantias fundamentais, são matérias tipicamente constitucionais. Tá? São temas materialmente constitucionais. Eles, na sua essência, dizem respeito a uma Constituição, porque as Constituições surgiram com esse objetivo. Limitar o poder, organizar o Estado e definir direitos e garantias fundamentais. Tá? Tenham isso em mente, porque vai ser importante para compreendermos outras questões, outras noções que vamos ver ainda nesta aula, tá bom? E quando surgiram as Constituições? Né? A gente, no estudo do direito constitucional, é comum a gente encontrar na doutrina a divisão do constitucionalismo em diferentes fases. Os autores falam em diferentes fases do constitucionalismo. Isso é feito com o propósito de sistematizar o estudo dessa matéria, tá? O estudo desse tema, para facilitar. A finalidade principal disso é didática, além de catalogar historicamente os fenômenos constitucionais, tá certo? E aí, a partir de quando, então, nós tivemos a adoção das Constituições? Quando surgiu esse fenômeno? Vejam bem, o professor Bernardo Gonçalves ele traz uma noção bem interessante lá no livro dele, que é a seguinte, que sempre que houve um agrupamento de pessoas em uma dada porção de território, organizando as funções de cada um naquela comunidade, nós temos ali uma Constituição. Ainda que isso fosse feito sem o propósito consciente de adotar um documento que organizasse aquela coletividade de pessoas para exercer funções naquele determinado território, tá certo? Então, sempre que a gente pode visualizar ao longo da história pessoas que se organizaram em uma dada porção de território e definiram funções, direitos e deveres, nós temos ali, do ponto de vista material, uma Constituição. Tá? Ainda que sem o propósito consciente de se adotar uma Constituição naquela situação. Tá certo?
Mas aí é que chega a questão das fases do constitucionalismo. Quando a doutrina divide o constitucionalismo em diferentes fases, ela não leva em consideração necessariamente essa ideia do professor Bernardo Gonçalves. Tá? Essa ideia do professor Bernardo Gonçalves a gente pode aplicar aos períodos mais remotos da história humana. Tá? E no estudo do constitucionalismo, nós temos uma divisão dos períodos dos fenômenos constitucionais desde a Antiguidade Clássica. Tá? Aqui eu vou dividir as fases do constitucionalismo nessas aqui. Ó. Constitucionalismo da Antiguidade Clássica, que é o constitucionalismo da Idade Antiga. Tá? O constitucionalismo antigo, que aqui não se confunde com o constitucionalismo da Antiguidade Clássica. Tá? O constitucionalismo moderno e o constitucionalismo contemporâneo, que é conhecido como neoconstitucionalismo. Dentro dessas fases do constitucionalismo, nós temos 3 constitucionalismos que se destacam, porque eles tiveram a maior contribuição para a ideia de Constituição no sentido moderno, né? Para a ideia de Constituição como conhecemos hoje. A Constituição que nós temos no Brasil, nos Estados Unidos, nos diversos países, ela surgiu a partir principalmente de ideias surgidas, né, tidas nesses períodos do constitucionalismo. No constitucionalismo britânico, constitucionalismo inglês, no constitucionalismo norte-americano, que é um constitucionalismo moderno, e no constitucionalismo francês, que também é um constitucionalismo moderno. Tá? O constitucionalismo inglês ele está nessa fase aqui do constitucionalismo, no constitucionalismo antigo, tá? Que tem início justamente com a Magna Carta inglesa de 1215, certo? Mas, para a ideia moderna de Constituição e de constitucionalismo que temos hoje, esses são os 3 principais fenômenos, os 3 principais movimentos constitucionais que nós podemos citar. O inglês, o norte-americano e o francês. Tá? Vou falar deles mais detidamente a partir de agora. Vamos começar aqui pelo constitucionalismo da Antiguidade Clássica. Lá na Antiguidade Clássica, ou na Idade Antiga, o que nós temos, na verdade, não são propriamente constituições. O que a gente tem são antecedentes históricos de ideias que, em um momento posterior, em um momento subsequente, contribuiriam para a ideia das constituições em sentido moderno. E lá a gente tem esses 3 constitucionalismos. O constitucionalismo hebreu, o constitucionalismo na Grécia e o constitucionalismo romano, tá? Na Roma Antiga. Lá no constitucionalismo dos hebreus, o que a gente tem de principal contribuição para o constitucionalismo moderno, para a Constituição em sentido moderno, como conhecemos hoje, é a ideia de hierarquia das leis. Por quê? Porque lá a gente tinha uma teocracia, era um Estado teocrático. E aí, o poder do Estado, o poder do soberano era exercido de forma limitada, e ele era limitado por normas divinas, pela chamada lei do Senhor. Tá? Então, essa ideia de hierarquia das leis foi a principal contribuição do constitucionalismo hebreu. Tá bom? Já no constitucionalismo na Grécia Antiga, o que a gente tem primeiro, uma pujante experiência democrática, né? Nós tivemos lá uma democracia direta, inclusive, certo? Para os cidadãos, né? Lembrando que na Grécia Antiga nós tínhamos escravos. Então, nem todos eram cidadãos. Mas para os cidadãos havia instrumentos de democracia direta. E, além disso, nós também tínhamos uma ideia de hierarquia de leis. Tá? Porque lá havia um instrumento chamado de graphe paranomon. Era um instrumento que se assemelha ao nosso controle de constitucionalidade atual, por meio do qual se podia julgar uma norma inferior se ela fosse contrária às normas dos deuses. Tá certo? Então era um instrumento de controle de constitucionalidade, nos moldes que temos hoje, e que revelava ali uma ideia de hierarquia de leis. Então, na Grécia, o que a gente tem de contribuição para o pensamento constitucional é democracia e hierarquia de leis. E gravem esse nome, graphe paranomon. Tá? Isso aí cai bastante em prova. E no constitucionalismo de Roma, o que a gente tem lá que contribuiu para o pensamento constitucional
foi a ideia de separação de poder. Tá? Isso aí, lá na Roma Antiga, o poder era distribuído entre o Senado, os cônsules e o povo. Tá? E aí, por conta disso, dessa participação do povo no exercício do poder, afirma-se na doutrina que nós tínhamos em Roma uma constituição mista. Tá? Então, repetindo aqui, constitucionalismo hebreu, o que a gente tem de contribuição principal? Hierarquia de leis. Constitucionalismo grego, o que a gente tem de contribuição principal? A democracia e também a hierarquia de leis. E no constitucionalismo romano, a principal contribuição foi a ideia de separação do poder. Tá? E aí a gente chega no constitucionalismo inglês, que aqui a gente inclui dentro do chamado constitucionalismo antigo. O constitucionalismo antigo ele tem início com a Magna Carta inglesa em 1215, tá? E ele se encerra com o início do constitucionalismo moderno, que tem início com as constituições norte-americana e francesa, tá bom? A gente já vai ver isso aí. Bem, lá no constitucionalismo inglês, o que a gente tem é o quê? É um constitucionalismo historicista, tá? Por quê? Porque lá os fenômenos constitucionais eles se verificam de uma forma que evolui ao longo da história, tá certo? Então nós não temos um ato revolucionário isolado que adota uma Constituição. Não, a Constituição lá é construída historicamente, tá? Inclusive de forma costumeira. Bem, os principais documentos do constitucionalismo inglês são esses. A Magna Carta, de 1215, o Petition of Rights, de 1628, o Habeas Corpus Act, de 1679, e o Bill of Rights, de 1689. Tá? A Magna Carta inglesa, né, muitos falam que é uma Constituição, mas, na verdade, ela é, mais propriamente dizendo, um pacto feudal. Tá? Os barões da época, que eram os senhores feudais, eles impuseram, como condição ao rei, que era o rei João Sem Terra, a assinatura da Magna Carta, que era um documento que impunha limitações ao exercício do poder pelo rei, tá certo? Inclusive permitia aos barões que eles se insurgissem contra o rei se o rei não honrasse os compromissos previstos ali. Tá? Então, veja, foi um documento que partiu do próprio rei, mas ele assinou por pressão dos senhores feudais. Tá? Eu vou pular aqui para a Bill of Rights e depois explico esses outros dois. Bem, a Bill of Rights ela foi o primeiro documento de origem parlamentar imposto ao rei, tá? Imposto ao monarca, limitando os seus poderes. Ele foi um documento imposto ao rei da Inglaterra, o Henrique d'Orange, como condição para ele assumir o poder. E ele marcou o quê? A mudança da soberania. A soberania deixou de ser do rei e passou a ser do parlamento aqui. Por isso é que se diz que a Bill of Rights, ela marca, traz como marco aí a noção de Estado de Direito. Ela é um marco da noção de Estado de Direito. Por quê? Porque o Estado de Direito é aquele em que é guiado, que é norteado pelas leis editadas pelo parlamento. E se a gente tem aqui a transferência da soberania das mãos do rei para as mãos do parlamento, a gente tem aqui claramente a ideia de Estado de Direito. Isso aqui já caiu em prova, tá? O Bill of Rights como um marco da noção de Estado de Direito. Bem, a gente viu que a Magna Carta ela limitou os poderes do rei, o Bill of Rights também limitou os poderes do rei, mas qual é a diferença? A diferença é que a Bill of Rights foi um documento de origem parlamentar. Foi o primeiro documento de origem parlamentar imposto ao monarca, limitando os seus poderes. Tá? Já a Magna Carta não. Ela também limitou os poderes do monarca, mas ela partiu dele próprio e foi assinado por ele mesmo por pressão dos seus apoiadores. Tá? A gente tem aqui agora a Petition of Rights, que foi um documento que não foi imposto, também limitou os poderes do rei, mas não foi imposto como condição para o exercício do poder, e temos o Habeas Corpus Act de 1679, que foi simplesmente um documento que trouxe um melhor delineamento mais detalhado para o remédio constitucional do habeas corpus, tá certo? Seguindo, a gente tem o constitucionalismo moderno. Né? A gente iniciou pelo constitucionalismo da Antiguidade Clássica, passou para o constitucionalismo inglês, que foi marcado principalmente, ou melhor, passou para o constitucionalismo antigo, que foi marcado principalmente pelo constitucionalismo inglês, e agora a gente chega no
constitucionalismo moderno, que teve como principais fenômenos o constitucionalismo dos Estados Unidos e o constitucionalismo da França. Tá? O constitucionalismo moderno, ele ainda mais do que o constitucionalismo inglês, é de extrema importância para a noção de Constituição que temos hoje. Por quê? Porque foi aqui que foram adotadas as primeiras constituições escritas em sentido moderno. Então, a primeira Constituição escrita surgiu aqui, no constitucionalismo moderno. E foi qual? Foi a Constituição dos Estados Unidos de 1787. Tá? Logo em seguida veio a Constituição da França de 1791. Essas duas constituições foram as primeiras constituições em sentido moderno. E as duas constituições, a norte-americana e a francesa, são constituições de caráter liberal. Tá? Por isso é que esse constitucionalismo aqui também é chamado de constitucionalismo liberal. Mas a diferença nessa nomenclatura entre moderno e liberal é o critério classificatório utilizado. Né? Quando a gente chama de constitucionalismo liberal, a gente está considerando o quê? A espécie de direitos fundamentais consagrados nessa Constituição. Né? Essas constituições elas consagraram direitos fundamentais de primeira geração, que são direitos de caráter liberal. São os direitos civis e políticos clássicos. São direitos que exigem do Estado uma atuação negativa, exige que o Estado não intervenha na esfera de liberdade do indivíduo. Por isso que essas constituições têm caráter liberal. Agora, quando a gente fala em constitucionalismo moderno, né, usa esse rótulo constitucionalismo moderno, o critério classificatório é justamente que foi aqui que surgiram as primeiras constituições escritas modernas. Tá? As primeiras constituições escritas da forma como conhecemos hoje, no sentido moderno que conhecemos atualmente. Bem, lá no constitucionalismo norte-americano, na Constituição de 1787, quais foram as principais contribuições que tivemos para o pensamento constitucional atual? Primeiro, a forma de Estado federal. Foi lá na Constituição norte-americana de 1787 que foi criado a federação, que surgiu essa forma de Estado, a federação. Tá? Além disso, a Constituição norte-americana de 1787 trouxe também para a gente o sistema de governo presidencial. Foi lá nos Estados Unidos que surgiu o presidencialismo. Foi mais uma contribuição importantíssima para o pensamento constitucional atual. Tá? E também nessa Constituição aqui, na norte-americana, adotou-se a noção de democracia dualista, ou democracia dual, que é aquela democracia que se fundamenta em dois tipos de decisão. As decisões raras do povo, que é a Constituição, tá? e as decisões cotidianas dos governantes, né? As decisões cotidianas do Poder Legislativo e do Poder Executivo. E aí, nessa ideia de democracia dual ou democracia dualista, o que a gente tem aqui, se houver um choque entre as decisões raras, que são do povo, que é a Constituição, e as decisões cotidianas, que são as decisões dos governantes, as decisões raras do povo devem prevalecer. Então, nós temos aí uma forte contribuição para o controle de constitucionalidade. Essa ideia de controle de constitucionalidade, cotejando as decisões raras do povo com as decisões cotidianas dos governantes, nesse sentido claro de controle de validade das normas, é uma contribuição aqui do constitucionalismo norte-americano. Tá? Lá na França, a Constituição escrita foi adotada em 1791, tá? Com a Revolução Francesa. E a principal noção, a principal ideia, a principal contribuição desse constitucionalismo para a gente, modernamente, foi a ideia de igualdade formal, que é a chamada igualdade perante a lei. Por quê? Porque antes da Revolução Francesa, existia um regime medieval na França, que era o chamado Antigo Regime. E ele dividia a sociedade em 3 estamentos. Era o clero, a nobreza e o resto da sociedade, onde estava a burguesia, os camponeses, os trabalhadores urbanos. Tá? E aí a própria lei tratava de forma diferente esses 3 estamentos. Dava alguns privilégios para a nobreza e para o clero e não dava para o resto da sociedade, a burguesia, os camponeses e os trabalhadores em geral, tá? Que era o chamado terceiro Estado. E aí, com a Revolução Francesa e a adoção da Constituição escrita na França, que era uma Constituição liberal,
foi adotada a ideia de igualdade formal, ou seja, todo mundo passou a ser igual perante a lei. A simples condição de ser um ser humano dava a todos o mesmo tratamento. Tá? Isso é que é a igualdade formal, é a igualdade perante a lei trata todo mundo de forma igual. Essa foi a grande contribuição do constitucionalismo francês para o nosso pensamento constitucional atual. E aí tem uma pergunta que já apareceu em prova. O que é o constitucionalismo Whig ou constitucionalismo termidoriano? O constitucionalismo Whig, ele na verdade não é uma fase histórica do constitucionalismo. Tá? Não houve um período histórico que um determinado Estado adotou uma Constituição e aquilo foi chamado de constitucionalismo Whig. Na verdade, o constitucionalismo Whig é mais propriamente uma característica ou um predicativo de qualquer movimento constitucional, desde que ele preencha certas características. O constitucionalismo Whig é marcado por ser aquele constitucionalismo que evolui gradativamente, aquele que se constrói historicamente, tal qual o constitucionalismo inglês, que foi inclusive onde surgiu essa expressão constitucionalismo Whig. Tá? Então o constitucionalismo Whig ele é um constitucionalismo de caráter historicista. Ele não é marcado por atos revolucionários ou violentos isolados que fazem ser adotada uma Constituição. Não. Ele é marcado por um processo gradual de formação e construção da Constituição daquele determinado Estado. Tá? E por que ele surgiu lá na Inglaterra? Porque logo depois da Revolução Gloriosa, quando foi imposta ao rei Henrique d'Orange a Bill of Rights, né, quando foi imposta a Bill of Rights a ele, o partido dominante lá na Inglaterra, no parlamento inglês, era o partido Whig. Tá? E por isso que que foi daí que surgiu essa expressão constitucionalismo Whig. Né? E por que ele também é chamado de termidoriano? Por conta do constitucionalismo francês. Tá? E como assim? É que lá na França, na época da Revolução Francesa, nós tivemos diferentes fases. Né? E uma dessas fases foi justamente a chamada fase do terror, que foi uma fase jacobina, que era liderada principalmente pelo Robespierre, que era muito violento, adotou a prática da guilhotina e por aí vai. O que acontece é que Robespierre, ele depois de um tempo foi deposto, né? E aí foi iniciada a gestão girondina, que era mais conservadora. E justamente a data em que houve o golpe que derrubou Robespierre e os seus seguidores aconteceu no chamado mês Thermidor. Como assim? É que lá na Constituição Francesa foi adotado um calendário próprio, tá? Um calendário chamado de calendário revolucionário ou calendário republicano. Por que adotaram esse calendário? Para marcar a quebra clara com o antigo regime. Então adotaram um calendário revolucionário. E o golpe que derrubou Robespierre e os jacobinos ocorreu em julho de 1794. Tá? E no calendário revolucionário, o dia em que ocorreu isso era o dia 9 do mês Thermidor. Por isso que esse golpe é chamado de golpe do 9 Thermidor. Tá? Isso aí já caiu em prova também. Então, e aí o que aconteceu? Robespierre caiu, os jacobinos caíram e os girondinos entraram no poder. Os girondinos eram mais conservadores, eles não eram violentos e radicais como os jacobinos. Então você vê aí que há um claro retrocesso no radicalismo e na violência. Né? Foi respeitada uma forma de pensar mais conservadora. Então isso está na linha de pensamento do constitucionalismo Whig, que é aquele constitucionalismo que se constrói gradativamente sem radicalismos. Tá? Por isso que ele é chamado de constitucionalismo Whig ou termidoriano. Tá bom? E aí a gente chega aqui na fase do neoconstitucionalismo, também chamada de constitucionalismo contemporâneo. O neoconstitucionalismo ele surgiu como uma resposta ao pensamento constitucional que vigorava até então. O pensamento constitucional anterior ele era pautado no paradigma teórico do positivismo, que separava direito e moral. Então, o direito era uma construção separada da moral e da ética. Isso permitiu que, durante a Segunda Guerra Mundial, lá na Alemanha nazista, principalmente, fossem praticadas diversas atrocidades, tá? Inclusive com fundamento na lei.
né? Havia leis na Alemanha nazista que permitiram a prática de atrocidades, justamente por conta dessa separação entre o direito e a moral. E aí surgiu um novo paradigma teórico de pensar o direito, tá? Que foi o pós-positivismo, que trouxe uma reaproximação entre o direito e a moral. E dentro desse paradigma teórico do pós-positivismo, surgiu o neoconstitucionalismo, o constitucionalismo contemporâneo. É por isso que o neoconstitucionalismo ele tem várias características do pós-positivismo. Inclusive, tem muita gente que chama o neoconstitucionalismo de pós-positivismo, mas não são a mesma coisa, tá? Neoconstitucionalismo é uma coisa e pós-positivismo é outra. O pós-positivismo nada mais é do que o pensamento teórico do direito que estava vigorando no momento que surgiu o neoconstitucionalismo. E ele não influenciou, então, apenas o direito constitucional. Ele influenciou todos os demais ramos do direito. Direito civil, direito administrativo e por aí vai. Ele influenciou o direito público e o direito privado. Tá? Enfim, quais são as características do neoconstitucionalismo? Bem, ele surgiu na segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, né, como uma resposta ao pensamento que vigorava até então, que permitiu a prática de diversas atrocidades durante essa guerra. Nele, nós temos uma reaproximação, nós temos uma aproximação entre o direito e a moral, né, uma coisa que não havia antes. Tá? Nós temos também a dignidade da pessoa humana como valor supremo, como um valor máximo da ordem jurídica. Né? Com a dignidade da pessoa humana, o ser humano passou a ser encarado como um fim em si mesmo. Tá certo? E nas constituições dos estados de cultura ocidental, a dignidade da pessoa humana passou a ser o valor central do ordenamento jurídico, o valor máximo da ordem jurídica. A Constituição passou a ter valor jurídico com o neoconstitucionalismo. Como assim? É que antes a Constituição era encarada como um documento meramente político, como uma mera sugestão, e não como algo dotado de força normativa. No neoconstitucionalismo isso muda. A Constituição passa a ter uma força normativa, ela tem um valor jurídico, ela se impõe, ela tem impositividade. Tá? Nós temos também a supremacia da Constituição, no neoconstitucionalismo. A Constituição, então, ocupa o nível máximo na ordem jurídica, tá bom? Nós temos a centralidade da Constituição, como assim? A Constituição passa a ser o centro de toda a ordem jurídica e ela se irradia em todos os ramos do direito, tá? De modo que tudo no ordenamento jurídico deve ser interpretado e aplicado à luz da Constituição, de acordo com o que diz a Constituição. Nós temos uma convivência de valores plurais. O neoconstitucionalismo é aquele que compreende que numa sociedade existe uma pluralidade de indivíduos, uma pluralidade de filosofias, uma pluralidade de estilos de vida. E aí nós temos nele uma convivência de valores plurais. Os princípios, eles ganham importância, eles passam a ter valor de norma, os princípios passam a ser norma no ordenamento jurídico. Tá? Então, no neoconstitucionalismo, nós temos duas espécies de normas, as normas princípio e as normas regra, tá certo? Temos também a judicialização da política e o fortalecimento do poder judiciário. São dois fenômenos que andam lado a lado. Tá? O poder judiciário ele passa a ser o protagonista no ordenamento jurídico. Tá? O ordenamento jurídico deixa de ser legiscêntrico, ou seja, a centralidade sai do poder legislativo e passa para o poder judiciário. Tá certo? E com isso nós temos uma judicialização de tudo, não apenas da política, mas notadamente da política, tá certo? E aí a gente tem uma definição trazida pelo Luiz Prieto Sanches de neoconstitucionalismo que reúne basicamente todas essas características que a gente viu. Ele fala que o neoconstitucionalismo são mais princípios do que regras, a gente viu, né, que nele há uma valorização dos princípios, mais ponderação do que subsunção. Por quê? Porque há mais princípios do que regras. Como assim? É que as regras, a aplicação das regras segue a subsunção, a técnica da subsunção. Ou seja, você analisa se aquela regra se aplica ou se ela não se aplica a determinado caso. Se ela se aplicar, ela vai ser integralmente aplicada. Se não se aplicar, ela vai ser não aplicada, tá bom? Já a ponderação não. A ponderação é a técnica de aplicação de princípios.
os princípios eles seguem a lógica do mais ou menos. Tá? Você não é 8 ou 80. Você não tem que aplicar integralmente ou simplesmente não aplicar um princípio. Você pode ponderá-los. Tá? Então você vai aplicá-lo mais ou menos de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas de cada caso concreto. Tá bom? Bem, é uma constelação plural de valores consagrados na Constituição, né, que a gente tem, então, o pluralismo de valores, e também a onipotência judicial. Como eu falei, né, nós temos aí um Estado em que o poder judiciário ele é o centro da atuação do poder público. Bem, além desses fenômenos aí do constitucionalismo, nós temos esses 3 outros que merecem uma referência, que são o constitucionalismo do futuro, o transconstitucionalismo e o novo constitucionalismo latino-americano. O constitucionalismo do futuro, como o próprio nome diz, é um constitucionalismo que ainda não existe. Ele é, na verdade, uma proposta do autor argentino chamado José Roberto Drome. Ele propõe que no futuro o constitucionalismo, as constituições dos diversos estados irão ser norteadas por esses valores. Elas irão observar esses valores. Quais são? Verdade. Esse valor da verdade significa que as constituições não irão contemplar promessas que não podem ser cumpridas. Haverá ali uma sinceridade do constituinte na elaboração das constituições. Solidariedade, aqui é uma solidariedade entre os indivíduos e entre os povos, tá? Consenso, no sentido de que as constituições serão fruto de um consenso, o que é uma coisa um pouco difícil, né? Porque, como a gente viu, a sociedade é plural e fica cada vez mais plural, né, com o passar do tempo, mas ele propõe que no futuro as constituições sejam fruto de um consenso. Também a continuidade, no sentido de que as constituições darão continuidade à identidade do Estado. Você não pode adotar uma nova Constituição transfigurando completamente aquele Estado. A identidade dele deve ser mantida. Participação, no sentido de participação popular na condução dos negócios públicos, na gestão da coisa pública. Integração e universalização. Integração no sentido de que as constituições funcionem como devem ser, como um instrumento de integração da comunidade. Tá? E universalização no sentido de que as constituições, todas as constituições, consagrem direitos fundamentais. Né? É a universalidade dos direitos fundamentais. Ele diz que as constituições do futuro devem, todas elas, ter a consagração de direitos fundamentais. Tá? E aí a gente chega no transconstitucionalismo. O transconstitucionalismo é um fenômeno decorrente, né, da globalização. Tá? Ele nada mais é do que o entrelaçamento de ordens constitucionais diversas. Por exemplo, na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal. É muito comum que o Supremo Tribunal Federal brasileiro, quando vai apreciar alguma questão, decida com base em fenômenos do constitucionalismo de outros estados. Por exemplo, o chamado estado de coisas inconstitucional. A gente ainda vai estudar isso, mas o estado de coisas inconstitucional ele tem origem no constitucionalismo colombiano. E o Supremo Tribunal Federal já reconheceu aqui no Brasil um estado de coisas inconstitucional, né, que diz respeito lá ao sistema prisional brasileiro. Então o transconstitucionalismo é isso, é a aplicação na ordem constitucional interna de fenômenos do constitucionalismo de outros estados. É um entrelaçamento de ordens constitucionais. Tá? E é uma coisa que não é para o futuro, como é o constitucionalismo do futuro. É uma coisa que efetivamente já se verifica atualmente. Tá? E o novo constitucionalismo latino-americano é um pensamento constitucional específico para a América Latina, que nós já temos também na prática, nós já verificamos na prática, que é o seguinte: o pensamento constitucional que deixa de lado a hegemonia do pensamento ocidental europeu, que permeou as constituições aqui na América Latina desde a colonização feita pelos navegadores europeus, tá? Deixa de lado essa hegemonia e consagra, dá primazia aos valores dos povos originários da América Latina. Tá? Mas também não é de uma forma hegemônica. Ele
traz na Constituição os valores dos povos originários, mas de forma paritária com os valores do pensamento ocidental que já permeavam a nossa sociedade, tá? A nossa comunidade, o pensamento constitucional na América Latina. Então, o que o novo constitucionalismo latino-americano traz é o quê? É novamente a consagração dos valores dos povos latino-americanos originários, os que estavam aqui, os povos pré-colombianos. Nós já temos isso atualmente? Temos. Lá na Constituição do Equador de 2008 e na Constituição da Bolívia de 2009. Tá? Houve esse resgate dos valores dos povos originários da América Latina. Tá? Bem, a gente encerra aqui o primeiro bloco da aula. Daqui a pouco a gente volta, né, para o segundo bloco para a gente ver aqui a parte do conceito de Constituição. Outro tema muito importante para as provas. Tá certo? É isso aí. Até lá.